Queridos alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como foram de semana do saco cheio? Descansaram? Brincaram? Viajaram? Se divertiram? Você fez? Foi legal? Eu espero que tenha sido muito legal para cada um de vocês. Eu descansei. Descansei, dormi, não fiz nada. Foi legal, gostei, tá? Muito tempo eu não ficava assim, porque nem nas férias de julho, lá as 2 semanas, eu consegui descansar. Mas agora eu descansei, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar o PET 4. Por que nós vamos começar o PET 4? Para que não fique muito em cima da hora em dezembro, tá? Porque nós estamos agora, ó, segunda quinzena de outubro, depois novembro, dezembro, é rapidinho, tá? São 4 semanas, ainda tem as atividades complementares, né? Então, nós vamos agora fazer as nossas atividades, começando primeira semana, PET 4, ok? Então, vamos lá. Pegue aí o seu PET na língua portuguesa, é o que está aberto aqui, ó, na apresentação para você, página 1, olha aí, número 1, tá? Na primeira semana, na página 1, desculpa, fala para você de produção de texto. Isso, produção de texto. Nós teremos a segunda semana a parte 2 da produção de texto. Então, essa nós faremos junto, né? Porque na próxima semana é aula presencial. Então, vamos lá. Ó, aqui fala para você que nós vamos fazer uma pesquisa. Na verdade, a pesquisa já veio pronta, né? Eles pesquisaram algumas características da arara azul. Nós já assistimos o Blue, né? Blue 1 e 2. Quem ainda não assistiu, assista, tá? É legal o filme, eu gosto mais do 1 do que do 2, né? Mas tem gosto para tudo. Então, vamos lá. Eles fizeram uma pesquisa de quais são as características da arara azul. A arara azul ou arara azul grande. Por que tem grande? Porque tem a ararinha azul, é a pequenininha, né? No Blue a gente vê os dois tamanhos, né? Tem os dois tamanhos de arara. No 2, principalmente, né? Tem os bandos. E aí conta pra gente também que essa arara gosta de viver em bando. Ela chama arara azul exatamente pela cor azul, que é predominante. Ou seja, a pena tem a sua principal cor azul. Se fosse amarela, ararinha amarela. Mas como ela é azul, a cor dela é azul, por isso o nome ararinha azul, arara azul ou arara azul grande. Tá? A arara azul grande é exatamente para diferenciar da ararinha, que é diminutivo. Por quê? Porque ela tem um porte menor. Essa arara aí do texto, ela mede até 1 metro adulta. A ararinha azul não. Por isso, ararinha. Vai ficar miudinha, bonitinha, pequenininha, tá? Então, vamos lá. Não que a grande não seja bonita, gente. Mas a ararinha é mais bonitinha, assim, né? Mais delicada. Então, vamos lá? Ó, aqui fala para você assim, ó, apresentação, tá? Eu vou ler no PET mesmo, porque lendo ali fica menorzinho, né? Aqui é para apresentar para você, tá? E se você ainda não pegou o seu PET, ainda não mandou imprimir, eu não sei se você tem cadastro na escola para pegar, mas se você não pegou, não imprimiu, agilize, tá? Nós já estamos começando o PET e eu só vou passar para o livro quando acabar o PET, tá? Então, vamos lá? Então, nós temos aqui, ó, produção de texto, tá? Assim, querida criança, a cada dia que passa, nossos estudos ficam mais profundos e legais. Hoje, você vai produzir um pequeno texto. Por que um pequeno texto? Porque ele sabe que você, criança, a nossa produção de texto, ela é oral, né? E não dá para ficar contando uma história, né? Tem que ser uma pequena produção. Então, fiquem tranquilos, você terá a ajuda de um adulto ou de seu professor
caso você esteja indo à escola presencialmente. Caso você esteja presencialmente. Mas até hoje, né? Eu marquei no Google Meet, consegui, por causa da internet e tudo, eu consegui entrar 1h15 e só entrou o Caio e ainda não conseguiu ficar. Por quê? Porque estava sem som, né? E a mãe achou melhor sair. Então, nós temos aí, né? Então, não entrou ninguém, tá? O horário é 1 hora, só que eu chego, eu tenho que montar, né, computador, eu tenho que escolher um que esteja funcionando, né? Então, atrasa um pouquinho, mas ainda assim, eu esperei e não entrou ninguém, tá? Então, vamos aqui. O tema de hoje é curiosidades. Você é curioso? Eu espero que seja. Criança precisa ser curiosa, né? É dessa curiosidade que vem o aprendizado. Então, tá assim, sempre se pergunta de onde vêm as coisas ou por que elas são assim? Bom, hoje vamos ler sobre a arara azul. Não se preocupe, você encontrará algumas palavras diferentes, mas com a ajuda você conseguirá ler tranquilamente. Vamos ao texto? Nós não vamos ler, né? Você ainda não está lendo. Infelizmente, né? Essa aula remota acaba que no final do ano as crianças ainda não estão lendo, o que é lamentável, tá? Mas nós vamos aqui, né, presencialmente, continuar com a nossa construção do alfabeto, das sílabas, né? Acompanhando o silabário, construindo palavras para que você aprenda a ler, tá? Essa é a intenção, esse é o objetivo. Então, vamos ao PET. Tem um detalhe, tá? Quando ele fala assim, ó, não se preocupe, porque nós estamos aqui para isso, para te auxiliar, para ajudar no seu aprendizado, no seu conhecimento, tá? Depois fala assim, ó, arara azul. Deixa eu só tirar um volume aqui, porque senão coisa. Arara azul. Ó, arara azul é uma espécie de arara que se destaca pela beleza de suas penas azul cobalto. Cobalto é o tom do azul, tá? É o tom do azul. Então, ele pede que você as palavras novas, que você preste atenção nelas. Então, azul cobalto é o tom do azul, tá? Tem azul celeste, tem azul piscina, tem azul bebê, tem azul mar, oceano, né? E esse azul é o azul cobalto. Então, no azul cobalto, fala assim, e por seu tamanho, sendo a maior espécie do grupo dos psitacídeos. Psitacídeos é a espécie de aves. A arara azul, também chamada arara azul grande, é uma espécie de ave encontrada no Brasil, que se caracteriza por ser a maior entre os psitacídeos, família Psittacidae, que é o nome científico, chegando a atingir mais de 1 metro de comprimento, medindo-se da ponta do bico à ponta da cauda, ou seja, pega na pontinha do bico e vai até na ponta da cauda, passando pela cabeça, vai dar mais de 1 metro. Por isso ela é a grande, tá? Alguns medem de asa a asa, né? Que também dá muito grande quando ela está com as asas abertas. E a ararinha, a arara azul grande, ela mede 1 metro de bico à ponta da cauda. Depois fala assim, ó, essa espécie habita diferentes formações vegetais, sendo encontrada em formações savânicas e até em ambientes de floresta no Brasil.
Paraguai e Bolívia. As maiores populações dessa espécie de arara são encontradas no Pantanal. No Pantanal. Lá no filme da Ararinha Azul, mostrava assim que tinha mais espécies de arara, tinha mais aves de ararinha azul fora do Brasil do que no Brasil. Mais fora do que no Brasil. Por quê? Porque os caçadores e os traficantes de aves, eles começam a carregar essas aves, por quê? Porque rende dinheiro e eles querem o quê? Eles querem apenas o lucro financeiro. Não está preocupado com a espécie. Não está preocupado se vai entrar em extinção, se não teremos mais ararinhas azuis. Eles querem apenas o dinheiro, o que é muito triste, né? Pensa, tão lindas araras, né? E aí eles não estão nem aí. Eles querem vender a arara. E aí leva elas tão pequenininha que elas nem têm pena ainda, tá? Pode ver lá no filme do Brook, quando resolveram colonizar de novo, trazer colônias de arara, teve que buscar ela fora do país, para fazer par com a outra, para que tivesse ararinhas filhote, tá vendo? Então esse é o texto, né? Então vamos ver aqui o Caio. E aí, Caio, tudo bem com você? Agora tá com som? Então fala oi, deixa eu ouvir sua voz. Não consigo te ouvir. Que estranho que você tá com som. É, mas tá uma briga esse som. Mas vamos ver o que vira. Então vamos continuar aqui enquanto eles resolvem lá o problema do som do Caio. Nós temos aí, então, quando termina de ler esse texto, aí para você, ó, quando eu terminei de ler o texto, aqui para você aparece uma ararinha azul. De repente a sua não tá assim tão azulzinha, né? Por quê? Porque a sua xerox foi tirada em preto e branco, a minha também. Isso aqui, ó, é o que eu baixei da internet. Então, o pet que eu baixei da internet, ele tá colorido. Mas o meu tá preto e branco. Então, olha que coisa mais linda essa ararinha. E essa arara tá disponível aqui, ó. Conteúdos em imagem arara azul, tá? Tá aqui disponível. Provavelmente é livre, né? Qualquer um pode usar. Ó, para saber mais. Aqui, ó, para saber mais, tá escrito assim, ó. Se possível, assista ao vídeo Projeto Arara Azul para conhecer um pouco mais sobre esta ave tão bela. Disponível no YouTube e aí tem o endereço. Quando terminar aqui, eu vou colocar esse vídeo para você, tá? Eu coloquei ele mais cedo lá, eu baixei ele, mas só que antes de começar eu não coloquei, mas eu vou colocar no final, tá? Então nós temos aí, agora vamos às atividades. Aqui na atividade da Ararinha Azul fala assim, ó, pesquise com a ajuda de um responsável ou do professor imagens de e informações sobre a arara azul em livros ou na internet. Preencha o quadro a seguir. Então, eu fiz isso também. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, as informações que eu consegui sobre a arara azul. Então, temos aqui, ó, o nome da arara. Lá no texto também fala para nós que o nome dela é a... Deixa eu pôr aqui em maiúsculo e grande. Deixa eu mudar isso aqui, quer ver? Mas... não queria... Deixa eu ver a cor aqui. Não.
ó, vai ficar em vermelho, tá? Não vou ficar mexendo não, porque eu sou ruim nisso. Aí eu fico mexendo e depois não dou conta de mudar de novo. Arara. Pra que espaço? Não quero espaço. Aí, ó, tá vendo? Arara. O que é isso? Ih, espera aí. Sou uma beleza, né? Não sou boa nisso. Ah, digite aqui, ó. Arara. Mas por que não quer aparecer? E não, gente. É por que não está aparecendo a cor? Arara. Azul, até que enfim, né? Cadê? Arara azul ou arara azul grande. Mas põe só arara azul, tá? Até porque aqui tá onde ela vive, ó. Ela vive na floresta amazônica, no cerrado ou no Pantanal, tá? Então nós vamos colocar Pantanal. Pantanal. Por que eu vou Pantanal? Porque Pantanal é menor. Que eu poderia pôr Floresta Amazônica. Olha o tamanho. E Pantanal é mais fácil para vocês, tá? Mas eu quero que vocês saibam que ela vive no Pantanal, na Floresta Amazônica ou no Cerrado, tá? Aqui, qual é o tamanho? Lá no texto fala para nós que o tamanho dela é até 1 metro. Então, ela mede até 1 metro do bico, da ponta do bico até lá na ponta da cauda, tá? Então, 1 metro ou 100 centímetros. Eu vou colocar 1 metro, porque 1 metro para vocês é mais fácil. 1 metro adulta, tá, gente? Adulta. Quando adulta? Adulta. Ah, professor, e quando é bebê? Quando é bebê, não. Só quando é adulta já. Quando já tiver grande. Tá? Quando tiver crescido tudo. Então, ela tem 1 metro. Qual é a sua cor? Falamos disso. Qual é a cor da ararinha azul? Ou da arara azul? Grande. Azul, não é? Ainda falei, ó, é azul porque o azul é predominante, ou seja, é a cor. Isso. É a cor que tem na cor das penas. Olha aí a cor da pena dela. Então, azul. O que eu fiz? Azul. Azul é a cor dela. Azul.
Aqui fala assim para nós, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui fala para nós assim, ó. O nome da arara, ó. O que ela come. O que a arara come? Essa arara azul, ela come frutas, ou frutos e semente. Frutos e sementes. Por isso, ela é tão boa na reprodução. Por quê? Porque ela come, aí no intestino dela fica a sementinha de quando ela come o fruto. E essa sementinha que está dentro do fruto, quando ela vai fazer cocô, ela sai esparramando, né? Mais sementinhas e vai nascendo mais árvores daqueles frutos que ela mais come, tá? A prioridade dela, por certos tipos de frutos, faz com que aquele fruto nasce mais também naquele lugar. Por quê? Porque ela come, como ela faz cocô, vai sair repopulando a vegetação daquele lugar, tá? Então, vamos aqui. Ó, uma curiosidade ou algo diferente sobre ela. Sobre ela quem? De quem nós estamos falando? Da ararinha, não é? Então, sobre a arara. Nem é ararinha, né? É só arara. Da arara. Essa espécie de arara, que é a grande, então ela gosta de comer frutos e semente. A pequena também, tá? O que diferente delas é o tamanho. Então, ela come frutos e semente. Aumenta a vegetação onde ela vive e popula e aquela região e fica bonito, né? O cantar dela é muito bonito. Então, nós temos aqui, ó, uma curiosidade. É uma espécie que vive em grupos. Você não vai ver uma arara sozinha. Não importa se é azul, se é essas araras comuns que nós temos, se é aquela outra arara que passou ontem no Globo Rural. Não importa. Lá no Pantanal, aquelas lá estavam mostrando no Pantanal, no Mato Grosso. Então, as araras, de um modo geral, elas vivem em bando. As aves quase todas vivem em bandos, né? Então, ela vive em bando. E aí, onde tem uma, tem um monte. Lembra lá? Que o Blue foi viver com a família da mulher dele, né? E os parentes dela moravam todo mundo ali no mesmo lugar. Assim são as araras, todo mundo mora ali, né? Não importa se é da mesma família. Ali no filme era família, né? Mas é a espécie. Essa espécie de ave vive em bando, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. É uma espécie que vive... Deixa eu pôr para cá, ó. Eu vou pôr aqui, ó, que vive em grupos. Em grupos. Poderia pôr em bando? Poderia. Ave, né? Ave vive em bando, tá? Mas você vai aprender isso mais na frente quando aprender coletivo. Então, temos aqui, então, tudo sobre a ararinha. Vou repetir? Ó, o nome, arara azul ou arara azul grande. Onde vive? Na floresta amazônica, no cerrado e no Pantanal. Como não cabe tudo isso ali, a professora colocou só Pantanal. Depois fala assim, qual é o seu tamanho? Aí eu falei para vocês, 1 metro quando adulta. 1 metro adulta. Quando é bebezinho, mede 1 metro? Não, gente. Você, quando nasceu, era pequenininho. E aí você vai crescendo. Você pode ter até 1,80 m, 2 metros? Pode, mas você nasceu pequenininho. Assim é a arara, nasce no ovinho e vai crescendo, crescendo e pode medir até 1 metro, tá? Às vezes, alguns de vocês ainda não têm 1 metro. Aqueles mais crescidos já têm. E ela, adulto, fica maior que você. Nossa, é grande? Parece muito grande, né? Mas quando a gente olha nela, nem é tão, porque ela fica com as asas fechadas, assim, né? E aí a gente vê só aquele tamanho assim, nem parece tão grande, porque a gente não vê ela de pertinho. Você vê ela do alto, né? E dá a impressão que é menor, mas até 1 metro, né? Muito grande, assim. Para olhar ela do chão ou ela em pezinho, assim, é muito, tá? Ó, qual é a cor? Aí eu falei, a cor predominante da pena da arara é azul cobalto.
Então, azul, por isso o nome arara azul. Depois nós temos aqui, o que come? Ela come frutos e sementes. E ainda falei, é por isso que naquela região onde elas vivem, as plantas estão em constante nascer, crescer. Por quê? Porque ela come no trato intestinal, na barriguinha dela lá, no intestino, vai ficar a sementinha. Quando ela cocô, nasce. Por quê? Porque já vem adubado, né? Vem a sementinha já com as fezes, e aí já cai, já nasce, porque o terreno também já é propício, e já nasce ali uma plantinha, já vai crescendo, e elas já comem também. E se ela não comer, outros vão comer, e vai continuar reproduzindo, tá? Se o homem não cortasse tanto, né? Né? Então, vamos aqui. Ó, uma curiosidade ou algo diferente sobre ela. E eu falei para vocês que é uma espécie que vive em grupos, em bando, tá? Então, a arara vive em bandos. Só lembrar lá do filme, tá? O Blue vivia sozinho, mas quando foi morar com a família da mulher dele lá, ó, que eu não lembro o nome dela agora, ele gostou, ele não achou ruim. Porque é da natureza do ser humano viver em grupos. E da arara mais ainda. Porque a gente vive em grupo, mas quando você quer, você afasta. Eles não, eles estão sempre em grupo. Para eles saírem do grupo, é só se for rejeitado por algum motivo, tá? Eles também têm as regras deles. Que a gente às vezes não sabe, não entende, mas que tem, tá? Então vamos aqui. Os estudiosos sabem disso, né? Os estudiosos da biologia, né? Da fauna, da flora. E aí eles sabem de tudo isso. Nós não. Eu sou leiga nisso, né? Então tem gente que sabe. De repente aí na sua casa alguém saiba, conta para nós, tá? Conta que eu passo para frente. Ó, fulano falou que é assim, assim, explico. Quer fazer um vídeo? Manda para mim, eu posto também, tá? Para que os coleguinhas fiquem sabendo também. Então, nós temos aqui ainda assim, ó, com as informações selecionadas. Eu achei esse volume aqui que está me atrapalhando. Com as informações selecionadas, ajude o responsável ou o professor a registrar tudo num texto informativo. Copie o texto produzido. Vale usar a letra cursiva. Se você conseguir usar a letra cursiva, ótimo. Mas é só se você conseguir. Não é para a mamãe escrever e você passar por cima, não. Isso vai te ajudar, é claro. Mas não precisa agora, tá? O importante agora é que você tente escrever, mesmo que seja na letra de forma ou de imprensa. Mas que você faça. Porque nós estamos precisando que você escreva. Porque tá assim, vem a semana aqui comigo, escreve. Aí fica a semana em casa, não escreve nada. Quando chega na outra semana, demora até para copiar. Por quê? Porque em casa não escreveu. Tá? Então precisa escrever. Tá? Tá em casa? Faça a tarefa para quando for a semana que vem não levar tanto tempo copiando aquilo que nós precisamos fazer. Tá? Então vamos aqui, ó. Então, da arara. O que é que nós falamos da arara? O que é que você sabe me falar da arara? Né? Nós vamos escrever um texto. E aí, o que é que você sabe dela? A arara azul vive na floresta? Um bom começo, né? Então, nós podemos falar que a arara azul vive na floresta amazônica, no cerrado ou no Pantanal? Podemos? Aqui podemos, né? Nós temos mais espaço, né? Então, vamos lá? Ó, a arara azul, nem vou pôr que é a grande, tá? A arara azul vive no Pantanal, nós colocamos lá, né? Pantanal, floresta amazônica ou
Não, e no cerrado, né? Tem ela em todos os lugares. E no cerrado. Ó, por que que eu separei ser e o rado de cá? Porque dois R's. Eles não podem ficar juntos e não ia caber aqui, né? Então eu parei aqui, ó, pus um tracinho, um hífen, né? A gente fala tracinho mesmo para vocês. E volto aqui, ó, e põe cerrado, tá? No cerrado. Quando adulta, ó, nós vimos isso, né? Que quando ela tiver adulta, ela pode medir até 1 metro, não colocamos? Até um pouquinho mais também de 1 metro. Então, vamos lá, ó. Quando adulta chega a medir até vou pôr um em numeral, ó, 1 metro, que é o mesmo que 100 centímetros. Ó, que mais? As suas penas são que cor? Suas penas são azul, cobalto. Não vou pôr cobalto, não. São azul. Ou são azuis. Suas penas são... Não, suas penas... Nós não falamos que elas são todas azuis, que tem algumas amarelas, né? Suas penas têm como cor predominante, né? Mas vamos falar predominante não dá. Vamos usar principal. Suas penas têm como cor principal o azul. Aí nós falamos que, não pus o A, né? O azul, e nós falamos, por isso seu nome ser arara azul. Por isso, o nome arara azul. Não é verdade? Falamos disso, não falamos? Depois, o que mais? Como que ela alimenta? Ela, ou elas, né, as araras, não só ela, porque eu tô falando da espécie. A arara, ela se alimenta de frutos e sementes. Costumam viver em grupos. Ó, ficou muita coisa? É? Mas você vai ter tempo, né? E você copia devagarzinho, tá? Então, deixa eu ler aqui, ó. A arara azul vive no Pantanal, floresta amazônica e no Cerrado. Quando adulta, chega a medir até 1 metro. Suas penas têm como cor principal o azul. Por isso, o nome arara azul. Ela se alimenta de frutos e sementes. Costumam viver em grupos. Então, essa é a historinha da arara, né? Então, vamos aqui. Agora aqui, ó, fala assim para você, ó. Use as imagens encontradas para ilustrar o texto ou faça um desenho no espaço abaixo. Pode fazer aqui um desenho bem bonito da arara azul. Pinta ela de azul, azulzinha, porque é uma arara azul. Não fique com preguiça. Olhe o seu tom de azul que combine aqui, ó, com azul cobalto, ó.
Esse aqui, ó, tem algumas pessoas que no lápis deles está escrito azul, que é o tom. Ele é o cobalto, azul cobalto, tá aqui, ó. Tá? Esse tom de azul. E aí você olha se tá dessa cor, desenha a sua arara aqui, pinte ela bem bonita, mostra o seu capricho e boa atividade, tá? Então, a nossa aula de português é isso, ó. Treine a leitura e depois leia o texto para os colegas ou para seu responsável. Eu não vou pedir para você treinar o texto, porque nós estamos treinando ainda pequenas palavras, né? Nós estamos com pequenas palavras, F mais A, F mais E, F mais I, e que palavras formamos com essas letrinhas, não é? Então, eu não vou pedir para você ler o texto, mas de repente você aí na sua casa está estudando bastante, já sabe, a mamãe está lendo com você e você já está mais adiantado do que os que estão vindo na escola, então leia e treine e bom proveito. Se quiser gravar você lendo também e mandar para nós, eu vou ficar muito feliz, tá? Tchau, tenham boa tarde e daqui a pouco eu mando para vocês a aula de matemática. E assim que essa estiver disponível, eu mando para aqueles que não conseguiram entrar, tá? Então tá bom. Tchauzinho, até daqui a pouco com a nossa aula de matemática da tarde de hoje. Tchau, tchau.